A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar bem brevemente uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Acredito que todos já ouviram falar daquela frase, né, que os humilhados serão exaltados. E o Senhor ministrou em meu coração em Mateus 23:12, que nos diz assim: E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lá em Lucas 14:11 também nos fala assim: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando nós falamos, né, em humilhação, nos remete ao quê? Ao ato de rebaixamento, de se constranger, de algum sofrimento moral, de desrespeito, afronta à dignidade, né, da pessoa, diminuição, na verdade, do valor de alguém. E quando a palavra nos diz se humilhar, ele não está querendo dizer da atitude do outro, como a frase mesmo diz, né, que o que for humilhado. Mas aqui ela se remete que aquele que se humilhar. Então ele torna-se quando nós nos rebaixamos, quando nós nos constrangimos, quando nós nos diminuímos, né, afrontamos a nossa dignidade. E o ato de se humilhar, ele entra, interfere, né, ele tira o nosso orgulho. E tirando isso é aonde nos leva a dois caminhos, né, que é o perdão ou ao arrependimento. O perdão é quando a outra pessoa faz e aquilo te fere, te machuca, e você consegue se humilhar, você consegue liberar o perdão, você tira o seu orgulho e você consegue liberar o perdão. Ou ao arrependimento, que é quando você tem a atitude e você consegue compreender, ter uma mudança no seu comportamento, porque o arrependimento você tem que ter mudança de atitude, e você consegue, até porque tem pessoas que a maior dificuldade não é nem o julgamento da outra pessoa, é ela mesma se perdoar, ela mesma se culpar por aquilo. Então, quando você se tira o orgulho, você se humilha, ele te leva a esses dois caminhos, ao arrependimento e ao perdão. Mas não é nesse foco que a gente vai entrar, né? Vamos voltar aqui. E ser humilhado pelo outro é uma atitude aonde não tem a sua atitude. É uma atitude que a outra pessoa faz, você está no seu, na sua certeza, né, no seu correto, e a outra pessoa te atinge. Agora, o se humilhar é quando você toma essa posição e você toma essa atitude de se diminuir, né? E daí eu te faço uma pergunta, que foi a mesma que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Que uma pessoa arrogante ou orgulhosa, ela consegue se humilhar? Ela não consegue se humilhar, porque ela precisa se despir do seu orgulho e da nossa também vaidade carnal, né? Que a gente tem essa vaidade humana, né? Então é preciso tirar isso para que a gente consiga se humilhar, né? E um outro detalhe que eu penso também, além disso, é só com a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo, a nossa carne, ela já nos leva ao orgulho, ela já nos leva a um caminho que a gente não consegue se humilhar. Então, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo de Deus para nos ajudar nisso, a gente não consegue. Lá em Provérbios 29:23, nos diz assim: O orgulho do homem humilha. Bom, preste bem atenção. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém a honra. Irmãos, é a minha honra, a sua honra? Não, é a honra de Deus. Não a gente não pode buscar essa honra aqui, porque às vezes é onde nos trava de conseguir nos humilhar, porque a gente fica buscando o merecimento da outra pessoa, a gente fica buscando, o que a gente falou, a vaidade do nosso orgulho. Então, se a gente não tiver, igual fala aqui, o de espírito humilde, então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que nos dá esse espírito humilde, é só Ele que renova a nossa mente para que a gente consiga ser assim e ter tal atitude. Domingo mesmo nós tivemos na IBD, né, tratamos do tema sobre a humildade.
E realmente, a humildade, quem não for humilde não consegue, porque eu vejo como uma escala. A humildade, a pessoa que é humilde, mas o humilhar, ela ainda está abaixo da humildade. Às vezes a pessoa, igual foi falado lá, diversas pessoas opinaram, né, sobre a atitude humilde. Muitas falaram sobre você ser afrontado e simplesmente não rebater, não falar nada e sair e deixar a pessoa ali. Então, assim, esse é um ato humilde. Você não vai lhe questionar ou provar que você está certo, só que a humilhação, ela é mais embaixo, ela é mais difícil ainda. Por isso que Deus honra, porque ela ainda é um degrau a mais, né? Aonde Deus nos coloca. A gente tem que descer mais ainda para chegar a essa humilhação, né? Aquele que se humilhar vai ser exaltado. Então é bem nisso, porque se não for com o Espírito Santo, se não for assim, se a gente não estiver cheio, a gente não consegue ser nova criatura, a gente não tem essa renovação da mente, a gente não consegue. Só que isso, entendam, não quer dizer o quê? Confiar de novo, permitir tal sofrimento, né? Tal, que esse sofrimento, essa dor perpetue, né? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que essa força, para isso você tem que ter força. E essa força nós só adquirimos em Deus, com o Espírito Santo de Deus. Não é na força do nosso próprio braço, não é na nossa força, não é na nossa luta. É somente com a força de Deus que nós iremos conseguir. Porque ao invés de a gente retalhar, da gente tratar a pessoa na mesma moeda, da gente dar, vamos dizer, castigos, né? Castigo de silêncio, castigo de ausência, a gente se permanecer calmo, porque na presença do Senhor a gente se permanece calmo, a gente se permanece gentil, a gente tenta manter a paz, mesmo a pessoa fazendo aquilo, o ato de humilhação, elas nos levam ainda a ser gentil, a ser bondosos. E é fácil? Não, irmãos, não é fácil. Mas vocês querem ver uma coisa? Que foi até uma coisa que o Senhor já me levou, né? Eu passei por essa experiência. Mas quando isso acontece, alguém te fere, alguém te machuca, alguém te humilha, né? Experimenta orar por essa pessoa. Irmãos, tem vezes que não sai, tem vezes que não vai. A gente não consegue. E daí você tem que estar ali, ó, Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor, eu preciso liberar o perdão, Senhor, eu preciso isso, eu preciso. E o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo ao ponto da gente conseguir, assim, vai de pouquinho em pouquinho, né? Quando você vê, você está cheio da presença do Senhor, você está abençoando a vida daquela pessoa, você está me fugiu a palavra. Mas você está abençoando, você está desejando bem, você consegue quebrar essa barreira, sabe? Que foi criada. E daí é onde Deus te honra. Aí é onde vem a honra do Senhor. E vamos falar um exemplo de humilhação, gente. Não teve exemplo de humilhação maior do que a do nosso Senhor Jesus, né? Aqui na terra. Aonde ele pagou um preço de cruz por aqueles que estavam ali, que cuspiam nele, que o maldiziam, que o amaldiçoavam, que blasfemavam, que tratavam ele com desrespeito, cuspiam e desejavam a sua morte. E mesmo assim ele se entregou na cruz do Calvário. Em nenhum momento ele tratou essas pessoas com ignorância, com desrespeito, virando as costas. Não, ele continuou tratando com bondade, com amor. E ele buscou sempre servir. Ele não buscou ali ser servido aqui na terra, né? Ele buscou servir. Então, mesmo passando por tudo isso, ele estava pronto para servir, né? E então, para a gente se humilhar, nós precisamos ser humilde, nós precisamos ter a humildade do Senhor, nós precisamos descer além da humildade para atingir essa aquele que se humilha, né? Para a gente conseguir tal atitude. E é só em Deus, é só com o Espírito Santo de Deus, é só com a presença do Senhor para a gente buscar esse espírito humilde, né? E daí é onde a honra do Senhor ela vem na minha vida e na sua vida. Fique com Deus.